irmãos. Saúde o santo povo de Deus com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus no Novo Testamento, para a gente meditar em uma breve reflexão na noite de hoje. Vamos abrir aqui na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Amém, irmãos? Quem tem Bíblia aí diz amém. Glória a Deus. Então, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 3. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 3. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar legitimamente. Amém, irmãos? Pode sentar e vamos meditar aqui brevemente nesse texto aqui da palavra de Deus. Bom, o apóstolo Paulo aqui nessa altura da sua carreira evangelística, ele já estava próximo ao martírio, e ele resolve aqui escrever uma carta para Timóteo, seu filho na fé, aquele a quem Paulo estava instruindo a fim de dar continuidade na liderança da obra de Deus. E Paulo achou por bem instruir Timóteo a respeito de uma coisa que a gente não deve deixar que venha a ser negligenciado por nós. Bom, Bruno, mas o que seria isso? O apóstolo Paulo usa aqui uma linguagem militar. Por que será que o apóstolo Paulo utiliza essa linguagem militar para poder trabalhar essa mensagem com o apóstolo Paulo? Porque com o discípulo Timóteo. Porque Paulo está querendo, irmãos, que a gente entenda qual é o nosso lugar no reino, qual é a nossa posição no reino, qual é a posição do irmão Bruno no reino, qual é a posição de vocês no reino. A nossa posição é como soldados. Afinal, esse reino de Deus está sendo anunciado desde os dias de João Batista. E esse reino, ele não vai ser um reino a qual ele vai vir pacificamente e ser implantado entre os outros reinos. Pelo contrário, o reino de Deus irá suplantar os reinos humanos. Então nós somos esses soldados do reino de Deus, a qual estamos diariamente, continuamente batalhando pela causa desse evangelho, deste reino, que no caso é o estabelecimento do governo de Cristo no mundo. Porém, Paulo aqui nos transmite, irmãos, uma ideia que a gente não pode deixar que ela venha sair do nosso radar. Irmão Bruno, que ideia é essa? Que conceito é esse? É sobre o trabalhar legitimamente. Como assim, irmão Bruno? Aqui no versículo de número 5, o apóstolo Paulo utiliza a figura de linguagem de um atleta que durante a sua corrida, durante a sua ação como atleta, ele só vai ser coroado, ele só será recompensado quando ele segue as regras do jogo. O que é que Paulo está querendo dizer em outras palavras? Nós, como soldados de Cristo, só iremos ser condecorados, só iremos ser recompensados se nós trabalhar nesta obra de forma legítima. Mas como saber, irmão Bruno, quais são as regras dessa guerra?
são as regras dessa batalha? A resposta está, irmãos, em nossas mãos. A Bíblia Sagrada é esse manual de regras. Hoje tem muita gente trabalhando na obra, sendo soldado, mas trabalhando com as suas próprias diretrizes. Ao invés de ele seguir as diretrizes da palavra de Deus, ele trabalha com as suas próprias diretrizes. Ele estabelece as suas próprias diretrizes. Outros seguem as diretrizes estabelecidas pelos homens. E Paulo está dizendo que o verdadeiro soldado de Cristo, ele segue as diretrizes do general dessa guerra, do general dessa batalha, do general desse exército, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você só vai poder ser coroado, irmão Bruno, só vai poder ser coroado se a gente trabalhar de forma legítima. Trabalhar por trabalhar não é a questão que Paulo está trazendo aqui. Muitos podem trabalhar, mas não serão recompensados, porque estão trabalhando ilegitimamente. Quem está entendendo diz amém. Então, para a gente sermos recompensados, é necessário ter a legitimidade. E a legitimidade a gente vai encontrar aqui nas Sagradas Escrituras, irmãos. Para a gente caminhar para o final dessa meditação, o apóstolo Paulo também dá um outro conselho a Timóteo. Paulo diz o seguinte: olha, ninguém que milita, ou seja, ninguém que está alistado nesse exército de Deus, ele vai se distrair com os negócios dessa vida. Assim como um soldado militar, ele não se distrai, ele não confunde a sua vida militar com a sua vida civil. Nós, como soldados de Cristo, também não podemos nos distrair com a vida e os rudimentos deste mundo. Quem está entendendo diz amém. Hoje tem muita gente que é soldado do reino de Cristo, mas muitas vezes também é um militante do reino dos homens. Está militando a causas dos homens, o intuito dos homens. Irmãos, eu quero deixar claro aqui para os irmãos: os governos humanos já estão com a data de validade expressa. Quem está entendendo diz amém. Impressa, melhor dizendo, já estão com a data de validade impressa. O rei dos reis, o reino dos reinos será estabelecido. Então não adianta a gente perder tempo deixando os interesses desse reino que será estabelecido para ficar distraídos com os intentos e os interesses dos reinos que serão suplantados pelo reino de Deus. Quem quer fazer parte desse reino? E quem já faz parte desse reino? Quem é soldado desse reino? Você vai ser coroado. Eu serei coroado. Mas se a gente lutar nessa guerra de forma legítima, quem entendeu? Você tem um manual de legitimidade, só basta você seguir. É isso aqui que vai garantir naquele dia você ser condecorado, você ser homenageado, você ser recompensado